okay. You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Salve, salve, amigas e amigos do La Sétima, já completamente apaixonados e entregues a essa inesquecível voz, a gente lança um Fora do Perímetro mais do que especial hoje, dedicado ao centenário de Lauren Bacall, ela que completaria 100 anos exatamente no dia do lançamento deste episódio, dia 16 de setembro de 2024, mas acabou nos deixando um pouco antes, aos 89 anos, em agosto de 2014. E para homenagear a estrela e desvendar um pouco mais da vida e obra dessa grande artista, a gente começa com uma rápida bio e passa pela filmografia da Bacall, com destaque a alguns filmes que são exemplares perfeitos, capturam a essência do Fora do Perímetro. Aliás, a carreira toda dela, por curiosidade, não deixa de ser um grande Fora do Perímetro, uma sucessão de ótimos filmes, com artistas renomados, diretores excelentes, mas a maioria sem o merecido destaque. Certamente nenhum com o mesmo destaque que ela obteve enquanto estrela. Bom, a essa altura você já notou e vale falar que a gente está lançando esse episódio aqui a toque de caixa, em um quarto de hotel na beira da estrada, sem equipamento, tempo suficientes, mas enfim, o La Sétima não para e hoje não será diferente. A Bacall nasceu Betty Joan Perksey para pais estrangeiros, a mãe dela imigrou da Romênia, o pai de uma região que hoje faz parte de Belarus, né, antiga Bielorrússia, ambos de comunidades judaicas. Eles, assim que ela nasceu, se mudaram para o Brooklyn, ali na Oceans Parkway, uma região famosa de Nova York, uma família de fato afluente, e ela sempre despontou para a arte, sempre teve apetite para artes bastante aguçado. Aos 16 anos, em 1941, ela já fazia parte da Academia Americana de Artes Dramáticas, onde inclusive namorou por um breve período de tempo o seu colega de classe, um tal de Kirk Douglas. Em 42, aos 17 anos, ela estreia na Broadway, voltaria ao teatro lá nos anos 70, anos 80, para vencer 2 Tony Awards de melhor atriz para musicais. Mas, voltando, ainda adolescente, ela também trilhava uma carreira de destaque como modelo, chegou a estampar a capa da icônica Harper's Bazaar, uma das mais influentes revistas do mundo da moda, e aliás, com essa capa, ela acabou chamando a atenção da Nancy Keith, ou Nancy Slim Keith, que por curiosidade era esposa do icônico diretor de Hollywood, Howard Hawks. Ela convence o marido a dar uma chance para Bacall, a convidá-la para uma audição, e parece que ele também não precisou de muito tempo para contratá-la para 7 longas com a Warner Brothers, estúdio sobre o qual o Hawks tinha muita influência desde o início do século XX, quando ele emprestara dinheiro para que a família se mantivesse de pé. Enfim, a relação do Hawks com os estúdios Warner Brothers são um capítulo à parte, mas toda essa dinâmica, né, dá uma boa ideia da ascensão meteórica que a Lauren Bacall teve. Ela não teve muito tempo para treinar ali voz, presença de tela. A gente escutou aqui um trecho de um filme com ela. Ela quebrava alguns padrões da protagonista tradicional de Hollywood na época. Ela era mais alta, tinha mais de 1,70, tinha uma voz um pouco mais grave, mais rouca, mas enfim, sem muito tempo para se preparar, ela já foi lançada aqui num filme em 1944, para contracenar com talvez a grande estrela da época, que era o Humphrey Bogart, no filme Uma Aventura na Martinica, To Have and Have Not, dirigido pelo Howard Hawks, baseado na obra To Have and Have Not, do Ernest Hemingway. A gente já falou aqui em outro Fora do Perímetro da melhor adaptação dessa obra, que é o Redenção Sangrenta, dirigido pelo Michael Curtiz, com o John Garfield, com a Patricia Neal. Esse sim, um filmaço. To Have and Have Not, Uma Aventura na Martinica, é um bom filme, mas que foge da proposta do Hemingway, acaba sendo um pouquinho mais uma extensão do Casablanca. Ele aproveita muito a dinâmica do Casablanca, e o que salta às telas de fato é a química, a dinâmica
entre Bogart e Bacall. Eles realmente estão muito bem juntos. Inclusive, né, química que transporia, né, as telas. Eles engatariam de fato um relacionamento e permaneceriam juntos até a morte do Humphrey Bogart em 1957. Um outro elemento que vale mencionar aqui é a presença do Sidney Hilcox como diretor de fotografia. Ele que era um cara instrumental para Warner ali nos anos 40, vai estar em outros filmes que a gente vai mencionar. E aqui também acho que aproveita muito bem o clima do filme para, enfim, lançar Bacall, para lançar também o casal, né, Bug e Bacall, como um veículo assim de muito sucesso para Hollywood na época. Tanto sucesso fez o filme que em 1946 eles dobram a aposta com The Big Sleep, A Beira do Abismo, novamente Hawks no volante, Bogey e Bacall, Sidney Hilcox com a fotografia, mas dessa vez baseado numa obra do Raymond Chandler, um noir seminal, quase prescritivo, né? A maioria dos críticos vai dizer que é um filme que tem muitos dos elementos que configuram um noir essencial, uma teia de relacionamentos, muitos personagens, idas e vindas, traições, flashbacks, enfim. Um filme bem interessante também, muito legal. Esses dois, A Beira do Abismo e o To Have and Have Not, né, Uma Aventura na Martinica, são os dois mais famosos dos 4 filmes que Bogey e Bacall fizeram juntos. Mas os dois que vêm a seguir, de fato, são os meus prediletos. Em 1947, eles fazem O Prisioneiro do Passado, The Dark Passage, esse dirigido pelo Delmer Daves, que é um diretor menos conhecido naturalmente que o Howard Hawks, mas um cara que foi proeminente ali em Hollywood nos anos 30, 40. Ele pegou e já havia trabalhado com Bogart no final dos anos 30 naquele segmento de gangsters que a Warner explorou tão bem. Aqui baseado num romance do David Goodies, de mesmo nome, né, The Dark Passage, também com fotografia do Sidney Hilcox. Além do Bogey e da Bacall, o Vincent Price adiciona um elemento interessante para o corpo de atuações. E o Hilcox vai fazer uso aqui brilhante das locações em São Francisco. É um filme que tem algumas inovações muito interessantes, né? O Bogart, ele interpreta um fugitivo de San Quentin, que acaba se escondendo na casa da Bacall, e para continuar fugindo, ele precisa mudar de face. Então, a face do ator Humphrey Bogart só vai ser apresentada à tela com mais de metade ou quase metade do filme já transcorrida, o que é curioso, né? Então, ele vai usar muito da perspectiva do personagem, ou seja, a câmera simulando o ponto de vista dele, ou a sua cara enfaixada ali depois da cirurgia, no pós-operatório. Enfim, algo bem curioso. Inclusive isso contribuiu também para a falta de sucesso do filme. A gente está falando aqui da era de estúdios de Hollywood. Você apresentar a face da sua grande estrela com metade do filme já andada, não foi visto como uma grande ideia. O fato também do Bogart e da Bacall terem aqui, os personagens deles terem uma moral dúbia no mesmo momento em que eles eram duas das únicas estrelas vocalmente criticando o macartismo, também contribuíram para a publicidade negativa do filme. Mas é um filmaço. Quem ainda não viu, uma dica imperdível: The Dark Passage, Prisioneiro do Passado, um filme no ar essencial. Humphrey Bogart, Bacall, dirigidos aqui pelo Delmer Daves. Vale a pena. Em 1948, talvez o meu predileto deles, dirigido pelo John Huston, né, que já havia trabalhado com o Bogart em outras oportunidades, lá desde o Falcão Maltese, em 1941. Aqui um elenco recheado, além do Bogart, da Bacall, uma série de outros grandes artistas. Talvez o mais iluminado dessas outras estrelas que vale a pena mencionar aqui é o Edward Robinson, baseado numa peça do Maxwell Anderson. E vale mencionar aqui, sem dúvida nenhuma, a presença desse diretor de fotografia alemão, o Karl Freund. Ele que, e aí me perdoe o alemão se a pronúncia não estiver correta, mas ele que já havia dirigido fotografia para diversos filmes, inclusive filmes icônicos
do cinema mudo alemão, como A Última Gargalhada do Murnau, o Metrópolis, do Fritz Lang. É um cara que até como diretor de cinema já havia se apresentado. Ele dirigiu aquele A Múmia com o Boris Karloff. Então faz um uso aqui muito interessante das locações, esses quis na Flórida, ali numa casa em que a tensão vai crescendo. Cara, é realmente um filmaço aqui, Largo. Essa é uma dica, assim, obrigatória. Se as outras são imperdíveis, essa aqui é obrigatória. 1948, que Largo, o último filme da dupla Boog e Bacall. O Boog rompe o seu contrato com a Warner Brothers. A Bacall ainda continua. Como ele viria, infelizmente, a falecer em 1957, a dupla nunca mais foi às telas novamente. Ela vai participar de outros filmes né, que acabam servindo mais como veículo para explorar a sua imagem, como aquele Como Agarrar um Milionário, de 1953, também tem a Marilyn Monroe. Mas, de fato, o filme que a gente quer destacar aqui, falar um pouco mais, é esse de 1955, The Cobweb, Paixões Sem Freio. Esse é um fora do perímetro clássico, porque, além de desconhecido, é um filme mal falado, né? Eu acho que ele é mal interpretado, não tem, mesmo por aqueles que assistiram, o crédito, o mérito que a gente, avaliando um pouco mais profundamente aqui, consegue enxergar. É um filme dirigido pelo Vincent Minnelli, também um elenco recheado, tem o Richard Widmark, a Lauren Bacall, é o segundo nome aqui dos créditos, né? Então, um papel de destaque, Charles Boyer, Gloria Graham, que foi uma grande artista, que foi inclusive esposa do Nicholas Ray, Lillian Gish de volta a MGM depois de muito tempo, também muito bem. O John Kerr tá bem, num papel que deveria ser do James Dean. A gente fica imaginando o que não teria sido desse filme com o James Dean no elenco. E o Oscar Levante, que era um dos grandes pianistas da época, chegou a ser o pianista mais bem pago dos Estados Unidos nos anos 40, interpretando uma versão de si mesmo. Ele que era um cara cheio de neuroses e problemas psiquiátricos. É baseado num romance do William Gibson, que também ajuda com o roteiro, né? Ele inclusive ajuda o Minnelli a fazer as alterações para o roteiro em relação à obra original. E com o George Fosse, que fez muita coisa com o Minnelli, ele como diretor de fotografia, que aqui tem lapsos assim de Russell Matte, que é outro diretor de fotografia, um dos meus preferidos, que a gente vai falar em breve. Mas é um cara que tá realmente muito bem nesse filme. São muitos takes que eu parei, dei pause. Eu vi esse filme pela primeira vez recentemente para tirar foto da TV, para vocês terem uma ideia do quanto me agradou. Trata-se de um hospital psiquiátrico em que eles estão ali, os pacientes e a equipe, né, que dirige o hospital, a equipe de médicos e de administradores que dirige o hospital, estão ali decidindo quais serão as cortinas que eles vão usar na biblioteca. E isso, na verdade, é um pano de fundo para uma exploração profunda das relações entre pacientes, médicos, entre essas pessoas e as suas famílias. E, na verdade, é um grande estudo, uma grande dança, uma valsa social dos Estados Unidos dos anos 50, que só um cara como Minnelli, ou poucos outros caras, inclusive Douglas Sirk seria um deles, que a gente vai falar em breve, poderiam fazer. Cara, um filmaço. Eu acho que as alegorias que o Minnelli encontra aqui para falar até do jogo de poder dos Estados Unidos na época são realmente incríveis. Eu acho que é um dos filmes ainda a serem descobertos, e a Bacall tá muito bem. Inclusive ela e a Gloria Graham, Lillian Gish naturalmente, formam aqui um corpo feminino de atuações dos mais fortes que eu já vi. Enfim, um filmaço, esse pouco conhecido. Tenho convicção que a maioria das pessoas que tiverem acesso a esse episódio não vão conhecer, não vão ter assistido, e acho que também é mais uma das dicas mandatórias de hoje. E para finalizar, o filme que a gente vai destacar, quando a gente fala um pouquinho mais também do final da carreira da Bacall, é o Palavras ao Vento, né? O Written on the Wind, de 1956, de Douglas Sirk.
Não é o filme mais famoso do Sirk, claro que você tem a Imitação da Vida, o próprio Tudo que o Céu Permite, ou aquele Magnificent Obsession, que o nome em português vai me fugir agora, que explora muito Rock Hudson também, como os 3 mais assistidos dos filmes dele, mas o meu predileto é o Reader on the Wind. Realmente um dos filmes em que ele está mais audacioso, né? O Sirk, ele já começa com um take extraordinário, uma elipse, um filme também que conta com um elenco muito bom, além do Rock Hudson e da Lauren Bacall. Você tem o Robert Stack e a Dorothy Malone, que foram premiadíssimos enquanto coadjuvantes nessa obra. Eu falei do Russell Matt na fotografia, tem um cara que fez muitos grandes filmes, fez Spartacus, fez a maioria dos filmes do Douglas Sirk, fez, enfim, são muitos filmes, fez aquele Ride the Pink Horse, do Robert Montgomery, que eu acho um filmaço, se não me engano, Uma Flor Brotou do Lodo, alguma coisa assim, ou do Lodo Brotou uma Flor, o título em português. Os Desajustados, com a Marilyn Monroe, com o Montgomery Clift, enfim, é um grande diretor de fotografia, e ele tá espetacular no uso de sombra, luz, as cores, né? O Sirk certamente é um cara que elevou, né, muito a simbologia das cores com seus melodramas. Acho que é um filmaço que, cara, eu tenho muita convicção de que esse filme vai ganhar muito com o tempo e vai começar a fazer parte, já faz ali na periferia, mas vai começar a ser mais falado, estar mais presente, de maneira mais frequente nas grandes listas de melhores filmes americanos de todos os tempos. Os anos 60 em diante, a Bacall vai diminuindo um pouco ali a sua presença em filmes de Hollywood. Ela continua participando de alguns, a gente pode falar O Assassinato no Expresso Oriente, e outros filmes que ela fez, contracenando com o Paul Newman, voltaria a contracenar com o Kirk Douglas, enfim. Mas ela volta de fato suas atenções para o teatro. A gente falou dos anos 70 e 80, ela é premiada como artista em musicais, inclusive numa dessas peças, Applause, ela é uma adaptação do All About Eve, né, em que a Bette Davis brilha nos anos 50, um filme do Mankiewicz. Enfim, uma grande artista, também uma mulher de posicionamento muito forte. A gente falou do quão vocal ela foi contra o macartismo, e ela manteve essa postura durante toda a vida. Enfim, deixa um legado muito forte, essa grande artista Lauren Bacall. E, enfim, a gente celebra o centenário dela e agradece ao cinema por fazer desse legado algo para nós eterno. Eu acho que é isso, pessoal. Tá de bom tamanho, tá entregue. Contra tudo e contra todos, a gente consegue interagir mais uma vez, celebrando a obra dessa grandiosa estrela de Hollywood, Lauren Bacall. Até a próxima.